Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria contar uma história sobre os bombardeios que tiveram na Segunda Guerra sobre Londres, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, gravações de som do Big Bang e a dermatoscopia. Bom, eu tive a ideia para gravar esse vídeo lendo aquele livro Sapiens do Yuval Harari, que é um historiador, e já para o final do livro ele conta o seguinte, que durante a Segunda Guerra a BBC lá de Londres ela trazia nas transmissões ao vivo o som do Big Bang, do sino batendo, e aquilo seria o som da liberdade, porque afinal a Europa inteira quase estava tomada e a Inglaterra nunca foi invadida por terra. Então tinha uma transmissão ao vivo ali do sino do Big Bang batendo e aquilo seria o som da liberdade e eles faziam questão de transmitir aquilo ao vivo. Só que num período ali, 44, que foi próximo de quando o do dia D, né, que eles desembarcaram ali na França e, enfim, começaram a retomada da Europa, eles substituíram isso aí por uma gravação do Big Bang, então não era mais ao vivo. E o Yuval Harari dá a entender no livro que os alemães, ouvindo o som do Big Bang, poderiam predizer as condições meteorológicas. Ou seja, se o som tivesse mais abafado, eles poderiam dizer que aquilo estava mais nublado, ou que, enfim, que estava mais frio, e isso ajudaria muito a Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, nos bombardeios. Enfim, saber se o céu de Londres estava encoberto ou não seria muito útil para programar um bombardeio ou não. A gente tem que lembrar que naquela época não existia satélite, então você não tinha exatamente como saber como eram as condições meteorológicas. Então isso seria de grande valia. E aí eu fiquei pensando, será que é verdade isso? Será que dá para predizer a condição meteorológica simplesmente ouvindo o som do sino? E não é muito bem isso. Eu fui atrás da história e não, eles não conseguiam dizer se estava nublado ou não, frio ou não, apenas com o som do sino. Mas a história é bem parecida, assim. O que os alemães tinham na época era um foguete chamado V1, na verdade era uma bomba voadora, que era um protótipo de um foguete, que era uma tecnologia avançadíssima para a época, que foram até os físicos e engenheiros que desenvolveram até que depois fizeram os primeiros foguetes. Mas, enfim, eles tinham esse V1, era uma novidade, que era um míssil, né, um protótipo de um míssil, só que eles não conseguiam exatamente calibrar e saber aonde estava caindo esse míssil. O medo dos ingleses era que se durante a transmissão do Big Bang, depois tinha um minuto de silêncio, se os nazistas ouvissem a gravação, ouvissem ao vivo o míssil caindo, eles poderiam dizer a distância do míssil. Então assim, já é um negócio bem complexo, enfim, só de você ouvir conseguir dizer se está acertando ali do lado ou se está um pouco mais longe. Então por isso que eles substituíram pela gravação, como uma forma de contra-informação. E existiram várias táticas, eu estava lendo agora há pouco, de como eles enviavam os relatórios de volta para a Alemanha falando que estava caindo no alvo, quando na verdade estava bem longe do alvo. Estima-se que os bombardeios foram mais, 1.800 V1s lançados ali sobre a Inglaterra, teria muito mais morte, 50% mais morte, se eles falassem exatamente aonde estava caindo. Então eram agentes duplos que falavam que estava caindo do lado errado, caindo certo quando estava caindo, na verdade, um pouco mais curto o míssil. Enfim, é interessante a história, né? Como que através da gravação, se pelo som daria para dizer aonde que está caindo, e isso deve exigir uma capacidade técnica, assim, e uma habilidade incrível. Mas por que eu estou contando essa história? Quando eu li a história sobre os caras que prediziam a condição meteorológica apenas com o som, eu não pude deixar de lembrar das dermatoscopistas lá do AC, lá do hospital. Para quem não sabe, dermatoscopia é o exame que a gente faz olhando as pintas com esse aparelhinho, que é tipo uma lupa que magnifica. Todo mundo que trabalha com câncer de pele deve usar um dermatoscópio, deve saber. E as lesões básicas é muito tranquilo da gente reconhecer. Só que tem assim, a habilidade da coisa é tipo xadrez, ela vai até o infinito.
tem poucas pessoas no Brasil que têm uma habilidade acima da média, quase que conseguem dizer a condição meteorológica só ouvindo o som, parece até meio mágica. E ver essas pessoas ao vivo, enfim, olhando uma lesão e dizendo é isso, é aquilo, isso é um melanoma, não é um melanoma, numa lesão que, sinceramente, para mim é tudo igual, é incrível. E essas pessoas vão dar aula no dia 2 e 3 de agosto no curso de dermatoscopia do AC. Então, quem tem interesse em câncer de pele, vale a pena ver essas dermatologistas que são incríveis e realmente, para mim, quase que conseguem predizer a condição meteorológica só vendo o som. É muito legal de ver ao vivo. Claro que existe uma base teórica, não é simplesmente arte ou achismo, mas tem uma pequena parte ali que é realmente a expertise da pessoa, e são poucas pessoas no Brasil que conseguem fazer isso. Então é isso. Essa é a história, a curiosidade de hoje. O V1, a Luftwaffe e a dermatoscopia. Se você tem interesse em dermatoscopia, não deixe de comparecer nesse evento, que é muito legal, e também para encontrar pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!